Olá, seja bem-vindo mais uma vez em nome de Jesus, nessa jornada do estudo dos fundamentos bíblicos da família. Como que você está? Antes de darmos início a esse estudo, vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti neste momento, te rogando a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida minha, sobre a vida desses que estão assistindo essa aula, sobre as nossas famílias, no nome de Jesus Cristo. Se eu possa abrir nossa mente mais uma vez e nosso entendimento e, além disso, colocar em prática aquilo que nós aprendermos nesse estudo no nome de Jesus Cristo. Nos enche com o seu Santo Espírito para que nós possamos lidar com as demandas, com as crises, com as dificuldades que podem surgir ou surgiram em nossa família. Nós te rogamos pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é: o primeiro casal, o pecado complicou tudo. Será que nós não vivemos uma época de crises entre o casal, entre os cônjuges? Nesse mundo afora, será que não existe alguns requisitos de crises? Isso tem uma causa. O que provocou esse tipo de crise que surge em nosso meio, na vida de um casal? Nós sabemos qual é a origem e o que causou isso. Mas o bom é que a Bíblia tem recursos para a gente saber lidar com todas as crises. E o melhor, tem aquele que planejou, que projetou a família desde o começo, lá no Éden, começando pelo casal. Ele que projetou, planejou, ele tem uma solução, tem saída, tem orientação para nos dar. A lição de hoje que nós vamos estudando é o primeiro casal, o pecado complicou tudo. Está no texto baseado no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 24. Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 24, é o texto base. Vamos abrir a nossa Bíblia para lermos junto? Diz assim, Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 24, diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido com ela, e ele comeu. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e temi e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: Quem te contou que estavas nu? Tens tu comido a árvore da qual eu te ordenei que não a comesses? E o homem disse: A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a comi. E o Senhor Deus disse à mulher: O que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Porque tu fizeste isto, tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo.
Sobre o teu ventre tu andarás e o pó comerás e todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a tua semente, ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher lhe disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele governará sobre ti. E Adão ele diz, porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás, dela amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão até que retornes à terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez veste de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que eles não estendam a sua mão e tomem também da árvore da vida e comam e vivam para sempre, o Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual foram tomados. Assim, ele expulsou o homem e o colocou no leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Muito bem. O primeiro casal, o pecado complicou tudo. O texto base é Gênesis 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta para Adão e para a sua mulher e os vestiu. Você já parou para pensar qual é o motivo de tantas desavenças que existe dentro de nossa casa? Você já parou para pensar por que tanta discordância, tantas crises, tantos problemas e batalha entre os membros da família, principalmente entre o casal? Você já parou para pensar que essas demandas da vida têm impulsionado o casal a viver cada vez mais em atrito um com o outro? E qualquer coisa que surge, qualquer coisa às vezes de menor potencial, menor valor, tem provocado desavença no casal? E isso acontece sempre. E não precisamos ir muito longe. Nós podemos olhar para a nossa própria vida, nós podemos olhar no contexto de um mundo geral em nossa volta. Há uma desavença crescente e gritante entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais. E essa desavença gritante entre os casais é o tema da nossa lição de hoje. Nós temos uma resposta para esse questionamento. A resposta é por causa do pecado. Embora essa palavra dos problemas que surgem na sociedade, nós falamos que tudo é por causa do pecado e é consequência por causa da queda, essa palavra é ignorada. A cultura substituiu a palavra pecado por problemas, ou diferença, temperamento diferente, gênio diferente, e nunca ninguém atribui a consequência dessas demandas de tão grande desavença ao pecado. Porque ninguém quer assumir essa culpa, essa coisa que tem dele que é pecador. Há uma dificuldade em nós assumirmos isso. Então nós justificamos as nossas desavenças, nossos problemas, nossas dificuldades, justificamos em desentendimento, nós justificamos em temperamentos diferentes, probleminhas, mas a raiz do mal, que é maior, o pecado, nós não assumimos. Por que também existe essas crises? É porque o pecado contaminou a raça humana na sua existência em tudo. E das áreas mais contaminadas pelo pecado, que mais sofreu dano severo, é as relações humanas que passaram a se tornar deficientes.
Não estou falando de relacionamento com amigos, com vizinhos, com as familiares. Eu estou falando em todo o contexto de relacionamento passou a ter uma deficiência simplesmente por causa do pecado. Nós, seres humanos pecadores, desenvolvemos com facilidade essa tendência, desenvolvemos com facilidade essa desavença e caminhos e recursos para que nós possamos colocar isso em prática. Nós desenvolvemos isso com facilidade. E é com isso que nós devemos tomar muito cuidado. E uma das desavenças que mais tem surgido entre a família, principalmente no casal, os cônjuges, tem levado a trilhar um caminho complicado que nós chamamos o caminho do divórcio. Não é à toa que as estatísticas do divórcio cresce de um alarmante, é crescente e gritante o tamanho e o número de divórcios que existe nessa cultura. É tanto que existe uma facilidade, existe uma política, uma ideia de promover isso e facilitar isso. E é o que nós estamos contra. O primeiro ponto que nós queremos falar desse acontecimento do casal do Jardim do Éden, aqui, a primeira consequência do pecado, o ato da desobediência que eles tiveram em desobedecer a Deus, comendo do fruto da árvore que não deveria ter comido, a primeira coisa que aconteceu com eles foi culpa e vergonha, que é o primeiro ponto. Adão e Eva viviam um relacionamento puro, sem pecado, sem mal algum, vivia no paraíso, desfrutando de tudo aquilo que era bom, que Deus colocou ali, criou ali para eles. Mas diante disso, esse casal resolveu entrar para um outro caminho, o caminho da desobediência. Então o que nós devemos tomar muito cuidado com isso? Com as ofertas e as desavenças que vêm surgindo pelas ofertas e influências do mundo, se às vezes não está provocando algum rompimento no casal. E nesse casal aqui, que eles viviam um relacionamento feliz, de verdade, no Jardim do Éden, em comunhão com Deus, em plena comunhão com Deus, pelo relacionamento puro, santo, a partir do que eles cometeram o pecado, eles tiveram o relacionamento interrompido, o relacionamento com Deus interrompido. Então a primeira crise do pecado e da desobediência de um casal, quando ele sofre, eles têm que fazer uma autoanálise e verificar como que está o relacionamento dele ou dela com o Criador. Será que às vezes esse relacionamento, essa comunhão, não está sendo interrompida gradativamente por causa de decisões erradas, por causa de pecados que surgiu em nosso meio e nós praticamos? Será que esse sentimento que nós temos de culpa, de vergonha, de sentimentos negativos, não surgiu de um passo que nós damos, um caminho de desobediência? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. E por quê? Porque o relacionamento com Deus, essa comunhão interrompida que eles tinham com Deus, foi interrompida, e a consequência primeira que veio imediata da desobediência foi a culpa. A culpa foi o juiz, foi aquilo que trouxe uma sentença neles perversa, a culpa e a vergonha. E eles ficaram diante disso, por quê? Essa culpa e a vergonha, porque quando eles desobedeceram, tiveram o relacionamento interrompido com Deus, eles passaram a ter culpa e vergonha um do outro. Nós sabemos que eles viviam nus no jardim, e aquilo não era uma coisa anormal, era normal, não tinha maldade, não tinha malícia, era coisa pura. Mas a partir do momento que eles trilham do caminho da desobediência, aquilo que era natural, puro, através do pecado que eles cometeram, isso trouxe culpa e vergonha entre eles. Será que não é assim? Nós devemos tomar muito cuidado com isso.
Mas a culpa não é, essa culpa não é uma coisa assim tão fácil de ser assumida. Ela provoca alguns sentimentos em nós, mas a verdadeira culpa, ela nos leva de volta a procurar o Criador. Só que a culpa que nesse caso aqui com esse casal, os levaram a esconder do Criador. O que era prazer, o que era bom, aquilo que era agradável no relacionamento com Deus, do casal com Deus, que era prazeroso, por causa do pecado, passou a ser culpa e produzir medo. Então aquilo que era alegria de todos os dias, na virada do dia, Deus conversar, estar conversando com eles ali, aquilo que era por prazer e ansiedade, gostoso, maravilhoso, passou a ser agora esse mesmo personagem, o mesmo Criador, ser encarado como alguém terrível. Isso dá medo. Isso é o pecado que arrasta o homem. Mas não só arrastou por causa disso também, mas antes disso, a mulher teve uma conversa, um bate-papo com a serpente, e a serpente chegou com a sua astúcia, a sua sagacidade, e convenceu a mulher a respeito de desobedecer o Criador, aquele que tinha dado a ordem para ele. Só que a mulher, quando ela foi convencida, ela não foi logo imediata, pegando e comendo, não, ela olhou e viu aquilo que é agradável aos olhos. É com isso que nós devemos tomar muito cuidado, com aquilo que é agradável aos nossos olhos, se isso não está nos arrastando a ter uma comunhão com Deus interrompida. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que é maravilhoso aos olhos nossos, se não está nos arrastando para uma vida de pecado. E essa vida de pecado, ela traz o quê? Culpa. Culpa porque eles perceberam que eles ignoraram o Criador, a ordem do Criador, e parece que eles perceberam que não davam tanta importância para isso. Mas a partir do momento que eles tiveram essa culpa, eles tiveram um peso de consciência e o entendimento. Aí passaram a conhecer o bem e o mal. Mas há uma grande diferença aí. Nós conhecemos o bem e o mal por causa da nossa deficiência, por causa da desobediência e o pecado. E Deus conhece tudo pela eficiência. Ele é soberano, conhece tudo, é criador de tudo. Então ele conhece tudo e sabe tudo. Então ele é eficiente. Nós conhecemos pela nossa deficiência, por causa do pecado. Mas não só isso, mas também essa atitude desse casal fez com que alguma coisa que estava no projeto de Deus, esse ato deles fez com que esse projeto parece que fosse, e estava alguma coisa de errado, insignificante. A culpa o faz correr, se esconder daquele que era Criador. O comentarista Champlin, ele fala que todas as maçãs do adversário, todas as frutas do adversário, sempre há um bicho podre dentro dela, o que nós chamamos de pecado. Então, meu irmão, minha irmã, aquilo que o mundo e a cultura oferece e que parece aos nossos olhos é agradável, nós devemos tomar cuidado, que por trás e por dentro disso tudo há um bicho podre, que é veneno de morte, que é veneno que está arrastando as pessoas para a morte, tanto espiritual e físico, um afastamento de Deus. O que nós chamamos esse veneno de pecado que tem surgido. Não só a culpa, mas a vergonha. Antes de pecarem, eles viviam na presença um do outro, e não tinha problema nenhum, não tinha nenhum ato de receio, de vergonha, nada, não existia isso. Mas o ato de desobedecer, os seus olhos foram abertos e tornaram consciente da nudez. Então os olhos deles foram abertos pelo pecado e encararam as coisas que era natural e pura como ruim. Aquilo que era natural, puro,
que era virtude, que era belo entre o casal, passou a ser enxergado com os olhos de pecado como uma coisa de vergonha terrível e ruim. A infração, o cometimento de pecado nos faz olhar as coisas que Deus criou com beleza, com grandeza, com prazer para que nós possamos desfrutar, nos faz enxergar aquilo como algo ruim. Às vezes não é assim. Quantas coisas que Deus criou e pôs em nós, deu para nós, mas por causa do pecado nós não conseguimos enxergar a beleza e a maravilha e a glória de Deus naquilo e encaramos aquilo como algo ruim. E essa vergonha, quando é identificada, Deus logo faz uma pergunta: Adão, onde tu estás? A vergonha faz as pessoas esconder. Faz se esconder, procurar algum lugar de fuga, que não quer prestar conta daquilo que foi feito. Mas não tem como fugir de Deus. Nessa brincadeira de, como diz uma música infantil, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Aqui Adão pensou que poderia brincar, se esconder de Deus. A culpa leva esse raciocínio, a culpa e a vergonha do pecado leva esse tipo de raciocínio e lógico, achar que tem como esconder isso do Criador e soberano que tudo vê. Não só isso, mas quando Deus pergunta que ele se esconde, Deus o encontra e faz uma pergunta para ele, ele fala: foi a mulher que tu me deste, que me deu o fruto e eu comi. Então, quando a pessoa no ato de pecado, o cônjuge no ato de infração, de erro, às vezes questionado, às vezes posto de frente, dá um conflito, ele sofre um conflito, a primeira coisa o recurso que eles têm é jogar a culpa no outro. Foi a mulher que tu me deste. Mas não parou por aí. Quando Deus vai perguntar para Eva, ela fala: foi a serpente. Aí então você vê esse jogo de culpar um ao outro, é fugir da responsabilidade, é consequência do pecado. Será que às vezes não temos crise nos casais, em casamentos, entre os cônjuges, que surge um problema, aí o marido culpa a esposa, ou a esposa culpa o marido, ou alguém culpa o filho, ou culpa terceiros, o parente, os vizinhos, vai culpando outros, mas nunca assume o próprio erro. Por quê? Porque a responsabilidade lá, quem era o líder responsável no jardim, era Adão. E quando nessa conversa, nesse período de conversa entre a serpente, diálogo entre a serpente e Eva, onde estava Adão? Deduzimos que ele estava ao lado, porque ela comeu o fruto, comeu e deu para ele e ele comeu. Então fala de uma ação imediata. É o nome de um clássico livro, O Silêncio de Adão. Ele está em silêncio, não fala nada. É nesse diálogo entre a serpente e a mulher propensa a ceder esse perigo, e ele não estava ali alerta. Aliás, ele passou a ser um parceiro no ato de desobediência, mas quando na hora de prestar conta, ele jogou culpa na mulher. A mulher jogou culpa na serpente. E resumo de tudo, eles culparam a Deus. Deus foi culpado por tudo isso. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Surgiu um problema, erramos, assumimos. Vamos resolver. Vamos parar de culpar. Vamos parar de procurar um responsável pelos atos de desobediência, de pecado que existe entre o cônjuge e nós. As consequências disso foi o quê? A primeira consequência veio para a mulher. E qual foi a primeira consequência do pecado da desobediência da mulher? A multiplicação dos sofrimentos na gravidez. Não é que Deus deu
a dor para a mulher no período de gestação, na gravidez, até dar luz à criança. Não. Deus multiplicou. Porque diz assim: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Versículo 16, capítulo 3. Então Deus multiplicou. Então aquilo que era para ser de uma certa quantidade ou nível, e nós não sabemos, Deus multiplicou essas dores simplesmente como ato de desobediência da mulher. Não somente isso, multiplicação dessas dores durante a gravidez, a gestação, mas também Deus falou que haveria conflitos com o esposo. Porque Deus falou assim: o teu desejo será para o teu marido. É muito importante nós entendermos a razão de tantos conflitos que existem entre o homem e a mulher. Que essa expressão de Deus, o teu desejo será para o seu marido, é o que tem às vezes nós notado em nosso meio, que a partir do momento que a mulher deixou de obedecer a Deus, ela passou a ser o quê? O desejo dela submeter a ordem de Deus, de que ela deveria estar submisso à liderança do homem. E essa submissão causa dano por causa do pecado que foi. Por causa do pecado que danificou esse relacionamento. E nós podemos ver, a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor, porque o marido foi feito cabeça da mulher. E a mulher tem que ser submissa ao marido, não escrava, não empregada, não um alvo de ofensa, de humilhação. Mas essa submissão, naquilo no jardim do Éden, que era como prazer e nada anormal e não seria peso, o pecado tornou isso um fardo pesado para a mulher. E é na onde tem surgido vários conflitos a respeito disso, dessa submissão. E esse conflito entre o homem e a mulher, principalmente nesse que diz respeito um ao outro, e a submissão, tem causado conflitos no casal. O pecado realmente complicou esse relacionamento. Principalmente nós vivemos em uma cultura hoje, onde o feminismo tem colocado ideias que o patriarcado, o homem oprime a mulher, e que eles são iguais para igual, tem que ser tratado iguais, o cara negócio de casamento é escravidão para a mulher, o marido é o opressor da mulher. Isso é consequência do pecado, e isso está sendo gritante, e pelo incrível que pareça, esse pensamento do feminismo, essa ideologia tem entrado nas comunidades cristãs, nos lares, e tem provocado conflitos entre o casal. Não somente isso que eu quero falar também, desse conflito que existe entre a mulher e o homem, com consequência do caso da queda, por causa da atitude de pecar, mas o homem também ficou com as suas consequências. A consequência da mulher era multiplicação das dores durante a gravidez, a gestação, e ela viver para o desejo dela será para o marido. Então essa expressão de entendermos que era submissão entre a mulher e o marido, e ela ia viver com esse propósito. E a consequência agora é para o homem. Qual é a primeira consequência? É a confusão no comando da família. Porque Deus falou assim: visto que atendestes a voz de tua mulher. Adão deixou de ouvir a Deus e ouviu a voz da mulher. A primeira consequência é a confusão no comando da família. O comando da família, o líder de uma família, o cabeça de uma família, ou no caso do casal aqui, é o homem. A confusão foi estabelecida e o homem ia ter dificuldade em lidar com essa situação, consequência do pecado. Onde os homens hoje estão dando mais ouvido às vozes estranhas no mundo aí, às vozes e às ideologias, e não está atento à voz do Criador. Ele deu ouvidos à esposa e sujeitou-se a ela.
Não é que é pecado o marido ouvir a esposa, mas o propósito de Deus é que o marido seja líder da família e que não houvesse conflito nessa liderança e nenhum dano nessa liderança. Agora pensando para nós, hoje nós estamos vendo uma crise na masculinidade, onde as atribuições foram dadas para os homens, mas essas atribuições nós estamos vendo que está sendo outorgada às mulheres por causa da omissão dos homens. De os homens ouvir tantas vozes estranhas nesse mundo, o comando da família está à deriva, está numa direção totalmente complicada. É o que eu falei numa última lição, que a família é como montar um barco à deriva, não tem ninguém no comando desse barco. O homem, na sua omissão, o comando da família, que era dever dele, foi danificada por causa do pecado. É tanto que nós vemos hoje pessoas, homens que não têm autoridade, não conseguem exercer a autoridade, não conseguem exercer o papel de homem, e principalmente numas ideologias gritantes que nós estamos vendo, que estão castrando mais o homem, atacando mais a masculinidade, jogando para o chão, e nós vemos essa dificuldade entrando dentro das nossas congregações também. Não só isso, mas a outra consequência para o homem era a confusão na ordem natural da vida. O trabalho honesto não é maldição, não é algo ruim, mas o trabalho tornou-se algo exaustivo, frustrante, tendo que o homem lidar com todas essas ervas daninhas que ia nascer na terra por causa do pecado dele. Cansaço e fadiga por causa de um trabalho pesado e repetitivo, conforme Gênesis 3:19. O trabalho, Deus colocou a natureza de um homem trabalhar, agricultor, trabalhar, exercer essa função, é virtude, é glorioso, é dignificar, é a maneira de o homem se tornar digno. O trabalho dignifica o homem. Mas por causa do pecado, em vez disso ser um prazer, algo natural e normal, e não um fardo pesado, mas um fardo leve e suave, o pecado fez isso tornar cansativo, exaustivo, fádigo e frustrante para o homem. Está parando para pensar? Às vezes as pessoas têm até uma ideia. Culpa é de Adão, estou trabalhando por causa de Adão, não era para trabalhar, era para nós viver. Não, Deus não criou o ser humano para viver só comendo e bebendo sem fazer nada. Deus deu trabalhos, é responsabilidade, deu tarefa para cada um. Só que essas tarefas que seriam um fardo leve e prazeroso, com o ingrediente, o veneno que nós chamamos de pecado, isso se tornou um fardo muito pesado. Amém? O terceiro ponto é a confrontação com a sua miséria. Consequência para o homem. Porque Deus, até que tornes a terra, da terra foste tomado, porque tu és pó e pé, e o pó tornarás. Isso está falando o quê? Que Adão era confrontado constantemente com a sua dura realidade. Ele era pó. E o pó, ele deveria voltar e ele ia tornar. Nós devemos ter consciência da nossa esse confronto que nós temos com a nossa miséria, que nós não somos nada, simplesmente por causa do pecado. O pecado nos fez miseráveis, nos fez terríveis, desobedientes, dignos de condenação. E a miséria vai estar sempre ao nosso lado, sempre nos acompanhando, consequência do pecado. Muito bem, mas eu quero agora ir para um outro ponto, que quando esse casal foi o quê? Confrontado com o Criador, o Deus lá no Jardim do Éden, Deus faz alguma coisa, manifesta uma esperança e mostra um caminho de esperança para o casal. Porque diz assim, Romanos 5:20, diz que na onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá estava o casal no Jardim do Éden, diante de Deus, cheio de vergonha e de culpa, e vestiu uma roupa de folhas para esconder a tua vergonha. Mas Deus, nessa grandeza, e esse poder, essa soberania dele, ele vendo a gravidade do pecado,
ele vendo esse dano que o pecado trouxe para o casal, nesse ato de desobediência a Deus, e nessa ilusão que eles entraram em criar, fazer uma roupa de folhas para eles esconder da ventana. Deus falou, isso é inútil, isso é ineficaz, a folha vai secar e vai cair. O que o homem traz de recurso dele próprio, tentando resolver o problema do pecado, não vai levar a lugar nenhum. É impossível. Só o Criador é a esperança para esse casal. E o que esse Criador fez? Ele fez uma promessa no versículo de número 15, que ele fala que da descendência da mulher ia vir uma semente que ia pisar na cabeça da serpente, ia ter uma inimizade entre a serpente e a semente dessa mulher. E ele está falando de que nós chamamos de proto-evangelho, que nós falamos que é a primeira anunciação a respeito da pessoa de Cristo, a qual Deus foi o próprio que anunciou primeiramente. Então a saída, a esperança, é a solução para um casal que está complicado por causa de pecado. A esperança é Jesus. Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, e pegaram as folhas e vestiram, fizeram roupa para eles, coisas que eram perecíveis, que eram ineficazes para trazer restauração para eles. Deus interferiu e matou um animal e fez roupa para o casal ali. Aí nós vemos o ato do Criador trazendo a esperança e trazendo uma proposta, o proto-evangelho de uma redenção na pessoa de Cristo, com esse animal é o símbolo da pessoa de Cristo, é uma figura da pessoa de Cristo, a inocência para cobrir a vergonha e o pecado de alguém que resolveu desobedecer o Criador. Não só isso, isso nos mostra que Deus também foi o primeiro alfaiate, foi Ele que criou a roupa, Ele que foi o primeiro que costurou, fez essa roupa com peles de animais e deu para o casal. Isso também nos mostra o que? Deus é criador de tudo, Deus é soberano. E outra coisa, nos mostra que esse sacrifício de um inocente estava vendo isso e deveria provocar nos culpados um peso, uma culpa intrigante, que só nessa morte do inocente poderia ser aliviada. É o que nós devemos ver. Cristo, o inocente, que deu a vida por mim, por você, obedecer nesse plano da redenção, da esperança que Deus deu lá no Jardim do Éden para resgatar eu e você. Nós como casal, eu, minha esposa, você, sua esposa, teu marido e futuro marido, futura esposa sua. A esperança e a redenção e a restauração para tirar a culpa e a vergonha e essa mania de jogar a culpa um no outro, transferência de responsabilidade, para que nós não possamos praticar isso só através do Evangelho, na pessoa de Cristo, que nós vamos saber lidar com essa situação. Nesse ato do Criador, ele encheu de esperança o coração de Eva e o coração de Adão, e mostrando o quê? O caminho da graça. Não é pelo que você faz, é por aquilo que eu decido fazer. Não é porque você merece, é porque eu decido dar a você. Isso nós chamamos da graça maravilhosa de Deus. Essa graça continua sendo gritante, continua sendo valorosa, continua aí em empenho, continua aí interferindo em nossa vida. O Criador se interessa por mim e por você. Eu quero concluir lendo essa conclusão dessa lição dizendo assim: não se iluda. Assim como no passado outra voz entrou na vida do casal Adão e Eva, hoje também nos acontece na vida de casais, para confundi-los e desviá-los da voz do Deus e da sua vontade. Não confie nas vozes estranhas de uma cultura, de uma humanidade mergulhada em pecado.
Vamos estar atento à voz do Criador. É um chamado de responsabilidade minha de marido, da minha esposa, nós como casados, a dedicar-se a ser sensível em ouvir a voz do Criador. Não se iludir com as coisas que o mundo oferta por aí. Essas várias vozes que oferecem saídas e recursos. Não. Vamos ficar atento simplesmente à voz do Criador. E nós ou você que às vezes pode estar enfrentando alguma crise, Deus é a esperança. Não entre em desespero. Você que está com casado, você que está com algum tipo de crise, não entre em desespero. A graça de Deus é real e Deus tem interesse no teu casamento. Deus tem interesse no teu marido. Deus tem interesse na tua esposa. Deus tem interesse nessa família, começando pelo casal tendo uma vida reestruturada, curada, transformada pelo Evangelho. Os casais do mundo podem optar por muitas coisas, mas os casais que ouvem a voz de Deus, ele busca soluções nas Sagradas Escrituras e busca conselho de Deus. Não dê ouvido aos conselhos estranhos e vozes estranhas que está arrastando para o caminho ou para atalhos da vida. Nunca desista da tua esposa, nunca desista do teu marido, nunca desista da tua família. A graça, essa maravilhosa graça está aí. E Deus interfere na nossa vida. E graças a Deus que Ele tem interessado e continua se interessando pela nossa família. E Ele tem interesse pela sua também. Principalmente começando transformando o coração do casal, do homem e da mulher. E que esses conflitos que existem, esses problemas que existem, essas coisas terríveis que existem por causa do pecado, essas desavenças que existem em nosso meio, possa ser dissipado, tratado com o Evangelho. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida de casal. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Quero orar para encerrar, orar pela tua família, pelo teu casamento. Pai, graças te damos por esse momento que nós passamos estudando a tua santa palavra. Esse do pecado que complicou, Senhor, a vida desse primeiro casal. Nós te rogamos que as desavenças, os conflitos que há entre nós, vida como casal, nós possamos tratar disso conforme a tua vontade. Que seja a partir dos princípios da tua sagrada escritura e os critérios sejam bíblicos. Que as vozes estranhas do mundo não possam nos confundir e nós não darmos ouvido e atentá-las. Principalmente a voz do pecado. Mas nós queremos ouvir a tua voz. Nos ajude, Senhor. No nome de Jesus. Ajude esse casal, ajude esse homem, ajude essa mulher, ajude cada família. No nome de Jesus. Amém. Te aguardo na próxima lição, que é primeiros filhos, primeiros conflitos. Primeiros filhos, primeiros conflitos. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.